Então, eu, no ano de 1999, por aí, eu resolvi fazer uma grande transformação na minha existência e resolvi vender a minha agência de publicidade, deixei a academia e vim para o Oikos. E aqui no Oikos, matei o Maneca, que era o Manuel, e renasci Manuel. E para esse ritual de passagem da vida antiga para a vida nova, eu fui fazer o Caminho de Santiago, em 2001. Eu e mais 11 pessoas, estávamos em 12. Então foi o primeiro grupo que eu acompanhei em Compostela. E de lá para cá, eu tenho encontrado, Magnus, muitas pessoas, e muitas pessoas mesmo, que quando percebem a gente com a mochila nas costas, vai fazer um caminho, vai fazer outro, ou caminhando aqui próximo, todas essas pessoas, elas falam assim, esse é o meu sonho. Meu sonho é caminhar, meu sonho é fazer Compostela, meu sonho é botar uma mochila, meu sonho... Ou seja, aquilo tudo, já desde 2001, e nós estamos em 2023, né? São 22 anos, aquilo sempre me mexeu, sempre me mexeu. E eu, de lá para cá, sempre trabalhando com grupos também, e foi assim que conheci o Magnus. Mas sempre pensando, né? Puxa vida, é verdade. E às vezes as pessoas diziam, não, mas eu sou muito gordinho. Outros, não, mas eu sou muito magrinho. Aí outros, não, eu sou muito velho. Não, eu sou muito novo. Aí eu nunca caminhei. E aí, eu, eu fui fazer um retiro de 7 dias na, na montanha, ali em Urubici, na busca da visão, e me veio isso, me veio essa questão. Por que a gente não organiza um projeto de incluir pessoas que querem começar a caminhar do zero? Por que será? Então, e aí surgiu essa ideia de peregrinar do zero. Então, o peregrinar do zero é justamente para as pessoas que nunca caminharam, caminham um pouco, acham que não pode. E nós criamos um sistema, um projeto de 8 encontros e no final fazer o caminho sagrado, que não é obrigado, né? Pode fazer o caminho sagrado no mês de dezembro. Então, essa é a nossa ideia, né? Dando esse contexto. Se você é uma pessoa que se enquadra nisso, ou seja, pensa que não consegue caminhar, pensa que não consegue fazer grandes peregrinações, pensa que é muito velho, pensa que é muito novo, pensa que nunca caminhou ou caminha pouco, pensa que é gordinho, é muito magrinho, a nossa série de Peregrinar do Zero vem justamente disso. Peregrinar do Zero é essa sugestão, é dar a segurança para você colocar uma mochila nas costas, ouvir aquele afivelar, né, Magno? E sentir o cheiro adocicado que vem das flores, sentir o vento que vem ao seu encontro, trocar um passo atrás de outro, se perder, esquecer qual é o seu nome, porque as pessoas que vão se encontrando não sabem disso. Então, essa é a ideia. Fica aqui conosco que a gente vai conversar sobre isso. Hoje nós temos um especialista, um querido, que é o Magnus de Souza. Na semana que vem nós vamos ter o professor Rubens Araújo, que é um professor universitário, fisioterapeuta e doutor na área também. E todas as pessoas que vêm aqui são peregrinos. Na outra semana, uma psicóloga, que vai falar também como mulher, como psicóloga e como peregrina. Na outra semana, nós teremos um doutor, um pneumologista, Renato Matos, aqui de Criciúma, reconhecidíssimo. Então, também um atleta. E no dia 5, nós teremos o Adilson Dajori, ele também é atleta e especialista em equipamentos de aventura. E hoje nós estamos aqui com o Magnus. O Magnus é professor e personal trainer em Francisco Beltrão, no Paraná. Nós
já tivemos a alegria de caminhar um bom tempo juntos, né, Magnus? Verdade. De conversar muito. E os gaúchos, eu sei que tu é gaúcho, né? Está no Paraná emprestado. Os gaúchos falam que o chimarrão é um puxa-conversa. E para nós, peregrinos, a caminhada é um puxa-conversa também, Magnus? Boa noite, Manuel. Manuel, quero te agradecer aí pelo convite, tá? Já vou responder se o chimarrão tem a ver com a caminhada e vice-versa. Mas antes não posso deixar de saudar as mulheres que estão acompanhando a gente aí pelo Dia Internacional da Mulher, né? E eu acredito que a gente pode até tocar no assunto de que as mulheres têm dificuldade, né, para peregrinar e dificuldades de necessidades básicas, dificuldades de às vezes caminhar com homens, né? E às vezes ficam umas dúvidas que eu acho que a gente pode também falar um pouquinho sobre isso, Manuel, se você achar interessante também. Mas tocando no assunto sobre tomar chimarrão e caminhada, que o motivo pode ser parecido mesmo, sociabilizar. É impressionante como a gente, nos primeiros momentos, a gente fala e conta história, tal. De repente você está caminhando, não quer mais falar, e vem o silêncio, e parece que todo mundo, parece que é mais ou menos assim, como se fosse combinado. Um caminho um pouquinho mais distante, um caminho mais para trás, um vai ficando um pouquinho mais sozinho. Mas sempre tem dois, três que de repente estão falando bastante. Existe uma sinergia entre essas duas pessoas que E, diálogo. Mas e tu já percebeu também que aqui os sapos também querem participar da live, né? Tá ouvindo? E aqui tem um. São Que eu altos? não combinei com o cachorro da vizinha aqui também, mas daqui a pouco eu fecho a janela se precisar. Agora ele deu uma parada, mas daqui a pouco ele vai participar também. Tá bom. É que quando a gente está na caminhada, a gente está em meio, na verdade, boa parte da caminhada na natureza. Daí a gente está junto com os animais, né? Pois é. A gente combina com eles, mas às vezes eles não querem escutar também. Mas, de É. qualquer forma, é muito interessante esse momento. Parece que é um respeito, um combinado que não foi combinado. A Ah. pessoa fica mais em silêncio e se existe um grupo ou um companheiro, respeita. Como se fosse uma regra que não existe, mas ela é respeitada ao mesmo tempo. No momento de introspecção, momento de silêncio. Magnus, tu já fizestes algumas caminhadas, algumas pequenas, de dias, outra de 2 dias, 3 dias, que a gente já fez. Também nós já fizemos uma de 9 dias, né? Que foi o caminho de Caravaggio. Nós estávamos preparados para fazer o caminho de Santiago e aí não deu, fomos fazer Caravaggio. Magnus, tu como personal trainer, tu acha que qualquer pessoa pode fazer grandes peregrinações? Manuel, já me perguntaram isso na rua, já me perguntaram isso na academia, e as pessoas olham para mim e falam assim: ah, para você é fácil, você é magro, está bem condicionado, é personal trainer, né? E eu lembro uma vez que nós estávamos em preparação, eu não sei se tu vai lembrar dessa ocasião, nós estávamos no Carnaorcos, né? O evento que tem do Orcos de Carnaval, e nós estávamos fazendo a nossa caminhada. E eu lembro que tinha uma médica que ela estava se preparando para o caminho de Santiago. E eu estava vislumbrando, nós estávamos na época formando um grupo para fazer. E aí tinha uma subida mais íngreme, assim, né? E ela estava com problema de quadril. E aí ela falou assim: vocês podem indo que eu vou no meu ritmo. E eu pensei, ela não vai conseguir subir esse morro com problema de quadril. E ela, pé por pé, com um passinho mais curto, ela continuou, se manteve, chegou um pouquinho depois, mas terminou. Talvez o grupo nem prestou atenção. Não sei se tu te lembra da Lembro, pessoa. Eu não lembro o nome dela. lembro. Mas, E ela fez o caminho. então, aí eu pensei com os meus botões. Rapaz, ela teve dificuldade de se morro. Ela não vai conseguir 800 quilômetros. Fiz um pré-julgamento internamente. E aí eu vejo que ela foi e completou o caminho. Eu tenho o nosso amigo João, né, que é nosso companheiro de grupo. O João é uma pessoa riquíssima. Um abraço para o João aqui. Mas o João, ele não tá nem aí. Ele passa protetor, ele não passa. Às vezes ele esquece a mochila, ele não sabia que tinha protetor para de chuva. E ele fez o caminho. Aí eu fico pensando, vai ser um sobrepeso que vai dificultar um pouquinho mais?
Pode até dificultar, mas não vai impedir a pessoa de fazer. Porque se a pessoa consegue levantar da cama e até o banheiro caminhando, ela consegue também levantar da cama e fazer uma jornada de 2 quilômetros, de 5, de 10, de 15, de 20. Se não der para acabar em 30 dias, faz em 50, 60, 70, mas ela consegue. Agora, dentro de um respeito biológico interno, que ela precisa se conhecer no sentido de eu estou no sobrepeso, eu estou idoso, eu estou com uma limitação. Respeitando a limitação, não vejo problema. Já tem gente que me perguntou, Magno, mas eu tenho problema de joelho. Eu não consigo, né, fazer uma caminhada longa, né? Talvez não naquela velocidade ou intensidade que se deseja, mas é possível. Se você está em pé e caminhando, não tem que me coloque na cabeça como ser impossível, né? Eu acredito que qualquer pessoa, Manuel, de qualquer idade, possa fazer uma peregrinação, sim, mínima que seja e máxima também. Não tem limite, não tem limite. Sim, eu me lembro que no caminho de Santiago, várias vezes, né, e até a Lilian, que é a nossa amiga lá de São José dos Campos, está lembrando isso, e inclusive com deficiência física, sabe? Cadeirante, sozinho, ou às vezes sendo levado por amigos, filhos, pais, ou seja, é uma coisa incrível mesmo, né? A caminhada é incrível. Magnus, e assim, eu sei que tu já conhece um pouco da nossa ideia, de como a gente gosta de preparar as pessoas, né? Mente, corpo, espírito. Tu achas que é relevante e importante um projeto como esse do Peregrinado Zero? Pois é, Manuel, acho não, tenho certeza, para te falar bem a verdade. Porque, assim, quando eu expus a minha situação em relação a fazer o Caminho de Santiago, isso vale... Primeiro, eu quero deixar claro que eu não fiz ainda, mas aí está no meu projeto, não está esquecido e eu vou fazer. Eu lembro de tu ter me falado o seguinte, o que te impede de fazer o caminho? E tem várias circunstâncias lá. Mas, enfim, caminhar ou se preparar com mais de uma pessoa, em grupo, é muito mais motivante. E ainda é um grupo que já fez, que daí você fala assim, isso é besteira, tal. Acredite, quando tem uma pessoa que nos orienta dando o caminho para cortar caminho, né, para ser um atalho, é muito mais fácil, é muito mais gostoso. E aí a gente começa, principalmente quando se tem uma pessoa que já vivenciou isso e ela fala, vai acontecer isso, tá? E depois vão passar por isso. De repente entra no ouvido e sai no outro. Quando você está caminhando, sabe que é verdade? Olha, ele tem razão, né? E você está sentindo, tô sentindo a mesma coisa. Pois é. E depois de um dia cansado, de uma caminhada longa, nossa, você pensa assim, amanhã eu não vou. Não, o que eu estou fazendo aqui? De repente vem alguém e te fala assim, viu, descansa, tá? Toma um banho, recupera. Amanhã a gente decide. Então, isso vem de uma pós-experiência de que alguém que já conhece, que sentiu da mesma dor, né? Que é diferente. Sozinho, talvez, você chega lá e fala, o que eu estou fazendo? Que eu vou embora. Decidi, amanhã é umas molas e vou embora. Então, tendo grupo, a gente se espelha no outro, a gente tem alguém conduzindo que possa nos orientar para que a gente possa aproveitar melhor o caminho. E esse projeto, Manuel, Caminhar do Zero, Peregrinação do Zero, eu acho que é assim que a pessoa pode se escorar, se colocar como uma âncora e dizer assim, eu quero ir, mas eu estou meio assim. Aí ela vai lá assim, eu tenho quem possa me apoiar, eu tenho quem vai entender quais são as minhas necessidades. E nesse sentido, quando tem um apoio, suporte e ela confia, poxa, não há Essa é a ideia. Essa é a ideia, Marcos. Exatamente, bem por aí. Marcos, tu já trabalha há um bom tempo, né? Em academia, tem a tua academia certificada aí em Francisco Beltrão, é um personal trainer e tal. Então, tu pensas, eu fico imaginando que tu trabalhas diariamente com pessoas na academia. Mas assim, se eu precisasse escolher entre fazer academia e caminhar, ou seja, treinar, só caminhar e treinar, só fazer academia entre um e outro, é claro que tu vai dizer que o ideal são os dois. Mas se eu só puder fazer um, qual que sugeriria? Bom, Manuel, agora eu não tenho que ser aqui honesto, né? Eu não posso puxar a alçada para o meu campo comercial, que não é o objetivo. E aí eu vou ser bem claro para quem está nos acompanhando.
Na ciência, dentro de uma área da chamada treinamento esportivo, fisiologia do exercício, tem um princípio que chama-se princípio da especificidade. O que quer dizer isso? Se você vai fazer uma maratona aquática, você vai treinar na água. Se você vai fazer uma prova de atletismo, você vai treinar na pista. Então, o que acontece? Se você vai fazer uma peregrinação, você vai fazer uma caminhada muito próximo do que é o real. É estrada de chão, é asfalto, é grama, é areia. E dentro da academia a gente vai ter um contexto que não é direcionado para a caminhada. Claro, como você bem disse, mano, entre um e outro. Eu tenho academia. Isso, não. E É isso outro. mesmo. Claro que eu vou falar que é os dois, não tenho dúvida, porque um é complemento do outro e contribui muito. Porque se tem uma necessidade, você vai fortalecer, vai alongar, vai... ok. Mas se você não pode, vai com a especificidade, que é o quê? Caminhando mais próximo da realidade que você vai encontrar na sua peregrinação, na sua jornada. Se você vai subir um morro na neve, não é puxando o peso que você vai conseguir se preparar fisicamente para esse tipo de prova, de turismo, de aventura. Então, assim, você tem que ser específico. Por isso que eu gosto de dizer, os dois são importantes, mas dentro de uma especificidade. Eu não tenho tempo, Marcos. Eu preciso fazer academia para me preparar para o caminho de Santiago, vamos supor, e eu só posso fazer ou a academia ou a preparação física de caminhada. Fique com a preparação física da caminhada, busque o apoio e direcione aí. Mas, claro, se conseguir fazer os dois, melhor ainda. É isso aí. Eu me lembro que nós estávamos no caminho sagrado. Não, nós estávamos fazendo o processo ainda de preparação para fazer o caminho, e tinha a Lili, nossa amiga, que também ia fazer o caminho conosco, e tu estava fazendo uma experiência de treinamento diretamente, reforço das costas, que é um grande desafio para a gente levar a mochila, né? Lembra? Lembro. Eu dei um tiro no pé nessa verdade, né, Manuel? Porque o que acontece? Você tinha orientado o pessoal, não exceda 10% do peso corporal nas mochilas, né? E a Lili estava tão bem fisicamente que ela pesava, né, assim, perto dos 50 quilos e ela estava carregando 8, né? Ela estava bem fisicamente. Eu falei, você é louca, Lili, eu não acredito que você está com 8 quilos na mochila. A gente pesou numa farmácia lá. E foi bem interessante porque, claro que ela teve todo um cuidado nutricional, de sono também, né? E um trabalho terapêutico fantástico foi realizado, né, nessa preparação, mas ela se condicionou 3 vezes por semana dentro da academia. A gente montou uma série específica de treinamento, tentando fortalecer bem pernas, membros superiores, principalmente o tronco, para encarar o peso da mochila. Mas isso só foi possível, Manuel, depois que eu me ingressei no processo. Porque daí eu sabia a realidade de como funcionava a coisa. Até então, como preparador físico, mesmo tendo conhecimento científico mínimo para poder fazer uma preparação física, você caminhar com a mochila nas costas, né, por uma longa distância, é muito diferente. Não tem como descrever. Uma coisa é conhecer o caminho, outra é percorrer o caminho. Hoje, tu assessora, tu contribui, tu ajuda as pessoas do ponto de vista do encaminhamento, de ajudar, mas assim, a partir de uma experiência pessoal também, né? Exatamente, porque daí você sabe onde é que é o calo, né? Onde é que é a dificuldade, a ferida da pessoa, do condicionamento. Então, eu consigo ter uma noção muito mais fácil, né, para eu poder prescrever, que eu já vejo dificuldade diante do que eu avalio, né? Então, ela me traz algumas dificuldades, eu avalio outras, e com isso eu falo assim, mas o que tu quer com isso? Eu quero fazer tal jornada, tal prova, tal trilha, tal escalada. Eu penso, opa, então nós precisamos isso, isso, isso. Aí fica muito mais fácil desenhar, porque eu já vivenciei. Tem algumas vivências que eu ainda quero fazer justamente para poder até ter uma experiência maior, né? Eu penso em caminhar na neve, penso em fazer algumas outras coisas que também me chamam a atenção, justamente porque eu tive alunos já que encararam essa dificuldade. E agora, puxando a sardinha, então, para o teu fogo, né? Se eu posso, então, caminhar e posso me preparar com a minha na academia, o que tu achas, assim, de forma genérica, sem conhecer a pessoa, que é importante fortalecer na academia para caminhar? Pois é, mano, é uma musculatura específica, né? Dizendo aí para o pessoal que acompanha, o abdômen é uma musculatura muito importante, porque quando a gente está carregando a mochila,
existe um vetor de força para frente, desculpe, puxando para trás e para baixo, né, pela ação da gravidade. E aí ela exerce mais ou menos uns 30 graus de força contrária. E aí onde você está tensionado, a intenção é a gente projetar os ombros para frente, né, e inclinar o corpo para frente para compensar esse vetor de força. Quando você tem um abdômen fortalecido, né, bem fortalecido, você consegue permanecer por mais tempo com a posição ereta. E aí a carga da mochila, porque você consegue sustentar. Então, para o pessoal que está nos ouvindo entender, é como se fosse uma compensação, eu curvando a coluna para frente pelo peso da mochila. Por isso que respeitar a carga que você leva é tão importante, né? Porque senão o que acontece? Vai terminar com dores no ombro, dores na lombar, dor no quadril. E o ajuste da mochila é muito importante, né? A qualidade da mochila é muito importante. Mas o abdômen e também os músculos das pernas são os músculos-alvo, né? Seriam os mais importantes. Às vezes as pessoas falam assim, mas não é o ombro que tem que fortalecer para segurar a mochila? Claro, eu estou falando assim de uma prioridade. Você vai trabalhar o corpo inteiro. Mas abdômen e membros inferiores, seriam as pernas, é o que mais você vai, a partir deles, para os outros. Seria isso. O Marlon, que está nos acompanhando, ele fala sobre a questão da preparação psicológica, né? Mas, assim, a gente sim, eu também, um dos meus papéis é psicólogo, a gente vai conversar sobre isso no nosso terceiro encontro com a psicóloga Rosineri Tiburcio, que também é peregrina. Mas não custa nada nós falarmos en passant. Mesmo que eu seja psicólogo aqui, mas tu também já nos conhece e sabe todo o nosso processo, toda a nossa ideia. Tu poderias falar en passant sobre a preparação sutil para o Caminho de Santiago que nós fizemos? Claro, claro, com certeza. O Marlon é meu irmão, Manuel, que está fazendo a pergunta aí, certo? Obrigado pela participação, Aninho. Aí o que acontece é o seguinte, caminhar por si só, qualquer pessoa caminha, qualquer pessoa. E muitas vezes até o meu próprio pai me questionou assim, por que você vai lá para Santa Catarina, lá no interior, para caminhar? Você poderia caminhar aqui, em volta da quadra, alguma coisa assim? Mas a proposta que nós tivemos, né, encabeçada pelo Manuel e a D, aí no Orcs, foi de ter um processo terapêutico do qual nós tivemos como referência a caminhada de preparação física ao Caminho de Santiago de Compostela. Então, nós tivemos 4 encontros anterior, porque nós estávamos nos preparando não só fisicamente, mas psicologicamente também. E assim, eu posso dizer para vocês, quem me conhece, está acompanhando aí, a vida me deu uma volta de 360. Aí você vai falar, bom, Magnus despirocou então lá, né? O que aconteceu de tão especial? Mas muita coisa melhorou, muita coisa fluiu. Eu posso dizer que avancei psicologicamente aí, talvez 10 anos nesse processo que a gente teve de reconstrução, destruição e reconstrução. Mas o motivo, talvez a gente usou como fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Mas tinha muita coisa envolvida psicologicamente, que eu só descobri depois que eu comecei a colocar a bota, ou calçar a bota, né? Botar a bota, e a gente ir para a rua, para a estrada, para o chão, para a natureza. E porque o silêncio, às vezes, das caminhadas, faz você pensar muito, né? Muita coisa. Então, naquele momento, assim, com todas as endorfinas trabalhando pelo exercício físico, mais do que você vem pensando e repensando, no mínimo, te instiga a rever algumas coisas na sua vida, né? Então, assim, eu posso garantir que o que nós fizemos, Manuel, e eu sou muito grato a ti por isso, né? Pelo acompanhamento, pela D também, pela abraçar a causa aí, e ter a paciência que vocês têm de conduzir o grupo, que é muito importante também, é um salto fenomenal, é uma coisa, assim, fantástica. Só quem fez pode descrever um pouquinho melhor. Eu estou dando o meu relato, mas eu tenho certeza que os meus colegas que caminharam juntos também tiveram essa mesma sensação. Eu penso que a pergunta que a Kelly fez, né, de preparação de caminhada, longas caminhadas, de mountain bike, de trekking e tal, ou seja, mais ou menos você já respondeu, ou seja, cada um tem a sua especificidade, né? Sim, obrigado, Kelly, você está participando também. Mas, assim, é dentro daquela especificidade que a gente comentou há pouco, né? Se quer fazer uma peregrinação, não adianta, não é que não adianta, mas assim, eu não indico fazer corrida para uma caminhada. Vai contribuir para o condicionamento físico, perfeito, não tenho dúvida que vai contribuir.
Mas se quiser trabalhar a especificidade, precisa caminhar. Se você vai fazer uma caminhada longa, inclusive com a roupa, com o calçado e com a mochila também, né? Dentro de um processo de preparação física específico. Quanto mais específico, melhor. Nós temos o nosso sistema também, que o próprio Magnus acompanhou, né? E ele sempre ficava quietinho e a gente sugeria pelas nossas propostas e ele que era o professor, né? Mas ele só estava pegando a experiência também, né? Mas enfim. Sim, o limite de preparação são 3 meses antes. O limite, o ideal é 1 ano. Nós já fazíamos preparação mental, espiritual, psicológica e física também. Então, nós tínhamos até processo de terapia. Por exemplo, o nosso grupo, nós tínhamos terapia individual e de grupo. Então, a gente fazia de tudo. Cantava, brincava, dançava, silenciava, fazia terapia e às vezes até caminhava, né? Exatamente. Era caminhada, era caminhada. Magnus, eu tenho contemplado muito esse tripé: motivação, preparação e equipamento correto, né? Motivação, preparação e equipamento correto. Claro, a gente vai tirar, né, a questão do tempo, a questão financeira, pronto. Tiramos isso, que digamos que a pessoa tem isso, mas motivação, preparação e equipamento correto. Tu achas que esses 3 se complementam ou eu consigo fazer o caminho só com um deles, por exemplo? Equipamento, motivação motivação, preparação, né, e equipamento. Manuel, assim, eu sempre penso que o que move a gente é alguma coisa que está à frente, o que te motiva a fazer ação, né? Motiva a ação. Sem ela, mesmo com equipamento, mesmo com preparação física, acredito que não vai sair o projeto ideal, o propósito de alguma pessoa. Então, eu conheço pessoas, inclusive meus alunos, e compram roupa, relógio, tênis, bonés. Tem alunos que têm uma academia em casa, né? E não fazem, né? E tudo do bom e do melhor, coisas boas, coisas caras. E daí eles estão sempre atrás do que é melhor, do que é mais indicado, do que é mais, que traz mais confortável, mais quentinho, mais gostoso, tal. Mas o que eles se propõem a fazer, eles não fazem. Eu estou dizendo isso porque é uma realidade que eu convivo diariamente, certo? Legal, Magnus. Nós estávamos falando sobre motivação, preparação e equipamento. Eu não sei em que momento travou, mas eu coloquei só como o equipamento sendo a última instância, né? No meu ponto de vista, eu colocaria como última instância. Mas que é importante, né? Não deixa de ser uma questão importante. Mas, assim, a motivação é em primeiro lugar porque vai movimentar a pessoa no sentido de dizer assim, eu vou fazer, eu quero fazer. Depois, como eu vou fazer isso, aí ela vai construindo. Mas quando ela coloca empecilhos, né? A maioria das pessoas, mas é longe, mas é difícil, mas é caro, eu não tenho tempo. Aí é como se não saísse projeto, não vai andar. Enquanto não marcar uma data, enquanto não sentar, combinar com alguém, amarrar isso de alguma forma, se predispor a isso, realmente fica só nas ideias. E a questão da preparação, ela nasce depois, né? Porque eu pergunto assim, você quer fazer? Sim. Mas, quando vem mais, tudo bem. Agora, eu vou fazer. Vamos marcar uma data? Sim. Agora eu vou pensar, vamos fazer a preparação? Opa! E paralelo vai equipando. Eu replicaria, Manuel, o que nós fizemos, né? Marcamos uma data, né? Nós queríamos fazer, né? Nós estávamos bem dispostos a fazer. Eu não sabia como que eu ia ficar fora, como que eu ia fazer para a relação trabalho, filho, família. Mas coloquei uma meta, falei, depois eu vejo como é que faço. Eu devo até ter o vídeo, Manuel, do momento que eu decidi fazer o caminho. E muita coisa aconteceu, né?
Magnus, teve uma pergunta um pouquinho antes de a internet cair. É assim, é claro que eu tenho também a resposta e até a partir das conversas que a gente teve, a partir da nossa experiência. Mas assim, qual é o tempo para preparação, por exemplo, para fazer uma caminhada como o Caminho de Santiago? Eu não tinha noção, Manuel, até não caminhar. Confesso para você. Para mim, uma preparação física assim, de adaptação fisiológica é 12 semanas. 12 semanas são 3 meses. Então, assim, aí vai no estado de condicionamento físico, quando a pessoa já está preparada, 3 meses, né, ela vai alinhar a condição física. Mas não impede que uma pessoa que não esteja preparada, ela tem um prazo de até 3 meses para poder fazer a sua peregrinação, dependendo da distância que ela vai correr. Então, 3 meses é um marco. É um marco realmente que divide essa preparação física. Mas que isso talvez ela consiga fazer. Mas a gente não sabe de que maneira, né? Sim. Eu gosto de brincar, mas é uma brincadeira seríssima. É a seguinte, assim, o limite pela minha experiência é empírica, né? Não é nada, é só pela experiência. Assim, todas as pessoas com as quais eu pude conviver, e foram muitas, muitas mesmo, que eu sugeri, e eu também, né? As 3 vezes que eu fiz o caminho, nós não caminhávamos no caminho, nós levitávamos, estávamos, eu acho até que eu faço uma super preparação, mas nunca houve problema. Mas é assim, o que eu quero colocar é assim, ó, mesmo que você tenha motivação, mesmo que você tenha um bom equipamento, se não tiver uma boa preparação também, assim, a preparação é porque você chegando no caminho, você vai se degradar um bom tempo com o corpo, porque você não está preparado se não se preparar. Então você vai ficar, né, Magnus, vai ficar ali, o caminho de Santiago todo se degradando com o corpo, com as bolhas, com a dor, que nunca passa, porque você não treinou e lá, né? Agora, se você treinar, lá na primeira semana a gente fala as fases, né? A primeira fase do corpo, a segunda fase da mente e a terceira do espírito. Então, a primeira fase, que é a fase do corpo, mesmo que você se preparou aqui, lá, em uma semana pronto, você já entra no caminho e está livre, leve e assim levita. Então, o que eu coloco é assim, se eu me preparar para fazer o caminho, eu não sei o que vai acontecer no caminho, mas se eu não me preparar, eu sei o que vai acontecer. Exatamente. É bem isso, né? E a gente tem um exemplo, né, Manuel, que está aqui nos acompanhando, a Kelly, né? Como foi sofrido para ela fazer um caminho sem material. Porque ela estava condicionada fisicamente, ela é minha aluna na época, eu sabia da condição, tanto é que nós convidamos ela para fazer o caminho, porque ela estava condicionada, senão seria colocar uma pessoa ao fogo, né? Não era legal. Mas nós não conhecíamos o caminho, nós não sabíamos como era o trajeto. A gente tinha uma noção, né, do que tinha caminhado. Inclusive eu, né? Inclusive. E é muito legal, né, como a coisa se apresenta. E aí, para quem estava acompanhando, a Kelly se encheu de calo, bolhas, desculpa, tá aí, tá escolhendo as bolhas. E é assim, ó, para reforçar aquilo que eu já tinha falado, caminhar em grupo, caminhar com quem já tem experiência, é muito diferente, é muito melhor. Na ocasião, eu estava cansado. Eu tinha feito a preparação. Nós estávamos numa preparação física muito boa, nós vimos, né? Muito boa. E eu senti cansaço naquelas subidas lá do interior de Gramado e Canela. Com mochila nas costas, subida e subida e subida e subida. Quando eu olhava para trás, a Kelly praticamente se arrastando com a mochila, cheia de bolha nos pés, aquilo chega a falar assim, não, se ela está fazendo isso, o que eu vou reclamar na minha vida? Ó, eu baixava a cabeça e caminhando, não falava nada. Então, isso só é possível se tiver um grupo. Se não tiver um grupo, você vai olhar para o lado e vai falar assim, estou cansado, vou parar aqui. Né? Ou se não tiver uma motivação, vai falar assim, vou desistir. E a Papete também vem do grupo, né? Para salvar o pé da Kelly. Sem falar nisso, né? O socorro da D aí. É bem importante. Mas a Kelly, eu acho que presenteou a D com a Papete nova, não sei. Eu ouvi falar. E Magnus, assim, me conta se faz sentido para ti essas 3 fases, né? A primeira fase é a fase do corpo, que talvez seja a primeira semana. Você entra
passou a fase do corpo, ou seja, você já a mochila já está acoplada, você já não sente mais aquelas dores absurdas no corpo, que sempre vai ter uma dorzinha, você já está bem, então o corpo já não dói mais. Aí eu entro na segunda fase, que é a fase da mente. E aí eu começo a pensar sobre família, relacionamentos, trabalho e tal. Chega uma hora que está tudo certinho. Tudo certinho, tudo certinho. Aí vem o pensamento, você olha para o pensamento e diz, não, mas já está resolvido, o pensamento sai. A gente entra na terceira fase, que é a fase do espírito. Essas três fases, elas fazem sentido para ti, mesmo que tu tenha feito o caminho de Caravaggio, que foram 9 dias? Faz, Manuel, faz assim, até porque eu voltei do caminho de Caravaggio muito impactado, sabe? Foi uma para mim, porque a gente não só caminhou, nós caminhava para quem está nos acompanhando entender, a gente caminhava durante o dia, né? Saía bem cedinho, a gente levava lanche, caminhava, conversava, se divertia, mas todas as noites nós tínhamos uma partilha conduzida pelo Manuel. O Manuel reunia e a gente fazia uma troca, né? Do que sentiu, do que aconteceu, do que viu, do que não viu, do que passou despercebido, de repente, num sentido de um gesto, um movimento, uma fala. E aquilo ia assim, como se fosse despertando, né? E às vezes o que o outro percebeu, você não percebeu, o outro que sentiu, você sentiu diferente, numa intensidade maior ou menor. Então não foi uma caminhada, né? Foi uma peregrinação que mexeu muito comigo. E aí eu fiquei pensando, rapaz, imagina fazer isso, foram 10 dias, né, 9 dias, imagina 30, imagina o quanto isso vai impactar, né? E essas fases, elas não são assim tão divididas como o Manuel acabou dizendo, no meu ponto de vista, porque assim, mas você sente, mas não sabe dizer aquele momento, né? Mas percebe que tá doendo tudo, mas aí você tá falando, tá na euforia, não, já ajeita aqui, ajeita lá. De repente você não tá ajeitando mais nada. Afivelou, caminha. A gente deitava com a mochila, né? Nem tirava a mochila para deitar, ela servia como escora, né? Então isso parece que a mochila e você já é uma pessoa só. Quando tirava, parecia que estava faltando alguma coisa. E quando passa essa fase, daí sim, a fase do pensamento, ela é muito, para mim foi muito difícil, assim, né? E aí você começa a se auto-boicotar em algumas coisas. E querer fugir de algumas coisas. Querer fugir do silêncio. E eu lembro que o Manuel até orientou, sem fone de ouvido, aí escutava o som da natureza, escutava o som dos animais, o cantar dos passarinhos, que são coisas que passavam despercebidas. Porque muitas vezes quando a gente vai caminhar, principalmente, a gente coloca um fone de ouvido, uma música, uma playlist lá no Spotify e vai, né? Aí você tá lá com a música, tá... Quando você não está com música, você está de uma forma introspectiva, olhando para si mesmo. E aí, depois da última fase, realmente, é como se falasse assim, eu preciso rever algumas coisas na minha vida, isso. Aí você fala assim, por que você despertou isso numa caminhada? Por que de repente você num set terapêutico não conseguiria isso? Eu ameaço dizer, Manuel, que com a caminhada isso se dá uma forma muito mais intensa, sabe? Então, a junção dos dois ali, do movimento, dos nossos fechamentos, né? Depois das caminhadas, com o que a gente pensa durante a caminhada, isso tem uma combinação tão boa, tão perfeita, que é como se um se ligasse com o outro e os dois por si só fazem você olhar para si mesmo, que às vezes é tão difícil. E essa ligação com o personal trainer, como é que foi assim no teu coração, na tua mente, nas tuas no teu olhar endócrino? Assim? Como é que foi essa passagem, né, do profissional de personal para tudo isso que tu está falando, que isso não é comum, né? Não, para mim foi um pouco frustrante, Manuel, assim, porque eu falava assim, poxa, eu achava que sabia alguma coisa, né? Porque... Agora sabe mais, né? Porque daí você vai lá, estuda, tá no livro, isso, e tal. Mas faltou combinar com uma coisa, se eu não tiver uma motivação para fazer, se eu não fizer, não vai acontecer. Né? Vai ficar só nas ideias, né? E a partir do momento que eu comecei a sentir aquilo, né? De uma certa forma, com que
as dores musculares. Geralmente eu sei, você está com dor muscular, né? Vai e mergulha numa piscina de água gelada, certo? E aí vai melhorar as dores e aí você vai estar muito melhor recuperado no outro dia. Isso os jogadores fazem, assim por diante e tal. Tem comprovação científica? Tem. Funciona? Funciona. Agora, numa caminhada, não era só dor muscular. Era uma dor emocional, era uma preocupação, era algo que não tinha gelo que tirasse de mim, certo? E eu só ia perceber isso se eu fosse no outro dia, levantasse e continuasse caminhando. Até o momento que eu tivesse a coragem de olhar para isso e resolver. Só que sozinho é difícil, né? Sem o apoio fica muito mais difícil. Tem aquele ditado africano que diz que sozinho eu vou mais longe, mas sozinho eu vou mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe, né? Exatamente. Tá aí, Manuel. A Lília acabou de entrar, olha. A nossa companheira tá aí. Nos É, acompanhando. que legal, Lili, seja bem-vinda. Então, Magnus, assim, eu me lembro, sabe, que no caminho de Santiago eu encontrei duas mães, a mãe e a filha, duas mulheres, já que hoje. E aí a mãe falando, né, que ela estava muito contente de estar ali e tal, mas só que a filha, ela não queria fazer o caminho de Santiago, ela não ia fazer o caminho de Santiago, mas ela recebeu férias, ou foi demitida, daí a mãe vinha, e a mãe, vamos, a filha acabou indo. Só que lá o caminho era da mãe, não era da filha. E aí eu vi o que era uma pessoa, né? O que eu estou fazendo aqui e soltando veneno pelo lado da boca assim. Ó. E aí o caminho não ficou legal para ela, que não queria ir, e não ficou para a mãe. Então, e dessas pessoas, né? Peregrinar do zero também já tem que deixar bem claro assim, a motivação é minha, não é da minha esposa, não é do meu esposo, não vou, ou seja, a importância de uma motivação pura, verdadeira, né? Além disso, né, por exemplo, eu só vou se a pessoa for, né? Por exemplo, assim, ela depende, transfere a responsabilidade dela aí para uma caminhada para encarar, se outra pessoa for junto com ela, se a colega lhe acompanhar. Não sei se é um receio, um medo, alguma coisa, mas assumir essa responsabilidade de dizer assim, eu vou fazer, independente do que vai acontecer, se as pessoas aprovam ou não aprovam, estão ou não estão. Porque, exclusivamente falando para as mulheres, né, Manuel, assim, as mulheres caminhando sozinha, elas sempre têm um risco maior, né? Então, assim, desde a preparação física, desde as caminhadas. Agora, quando você vai num grupo, um cuida do outro. Nós temos essa questão de ajudar, de auxiliar, aí, de às vezes precisar fazer uma necessidade, parar na rua, fazer uma cortininha lá, alguma coisa nesse sentido, assim. E que outra coisa que me chama a atenção, lembrando também do caminho de Caravaggio, antes de nós caminharmos, né, tinha uma peregrina fazendo uma caminhada acompanhada de um pastor alemão, de um cachorro, né? E sozinha. E eu fiquei pensando, quando você quer realmente, né? Não coloca desculpa, não coloca. Ela e o cachorro caminhando. Falei, olha que coisa interessante, né? Daí, primeiro eu fiquei assim, mas como uma mulher pode fazer o caminho sozinha? Não é perigoso, assim, então. Poxa, com o cachorro, achei. E nós queríamos encontrar ela, mas não conseguimos, né? Porque ela já estava mais à frente. Mas essa motivação, ela é incondicional, assim, depende só da pessoa mesmo querer fazer. Difícil é uma coisa que eu não quero fazer e longe é um lugar onde eu não quero ir, né? Exato. Magnus, já estamos chegando em praticamente uma hora, né? Mas é o seguinte, Magnus, não podia deixar de encerrar antes de perguntar para ti assim, querido. Qual é a carta da manga do professor, do personal Magnus de Souza para Peregrinar do Zero? O que é? Não, é isso aqui. Eu acho que ele nasce de alguma dor, Manuel. Assim, às vezes eu não sei se as pessoas às vezes têm a mesma sensação que eu tenho, mas, por exemplo, quando eu estou mergulhado em alguma dificuldade que eu coloco, que parece que se apresenta na minha vida, alguma coisa assim, parece que eu tenho que fazer um reset. Desliga tudo, coloca a bota lá e tal, coloca uma calça de caminhada e vou para o mato. Vou para o interior, caminhar, uma coisa.
E aí volta, e já volta diferente. Já volto melhor, já volto com um sentimento diferente do que... Mas aí se pergunta, e resolveu o problema? Mudou alguma coisa? Não aconteceu nada, mas eu caminhei, né? Aí eu fico pensando, fazer um projeto de 5 dias, de uma semana, de 10 dias, de 15, de 20 ou de 30, como isso vai impactar na vida de uma pessoa? Porque a gente está falando assim, é como se fosse uma válvula de escape, sabe? E aí o que acontece? Às vezes eu percebo que a gente fica em determinada situação querendo resolver sem abrir uma brecha de você simplesmente deixar de lado e procurar cuidar da sua saúde mental. Meditar, caminhar, ou caminhar em meditação, né? Para mim é o melhor remédio que possa ter existido, existe hoje, que é de graça, que está ao alcance de qualquer pessoa, que tendo um tênis e boa vontade, está ao seu alcance na sua cidade, no seu local, no seu bairro. É muito simples, é muito fácil, né? E ao mesmo tempo parece que a gente negligencia isso, porque é tão fácil, tão ao alcance, que não acaba não fazendo. Inclusive, eu tenho que aproveitar a live aqui, minha mãe deve estar assistindo também, que eu quero agradecer a minha mãe, que faz uma semana que está fazendo caminhada diariamente, né? Que é um feito assim. Pô, falei, mãe, eu só gostaria de que você fizesse uma quadra, a volta na quadra. Ela já está indo muito mais além. Hoje de manhã saiu com a garrafinha de água. Daqui a pouco ela está chegando. Daqui a pouco ela está chegando em Beltrão com mochila. Deus te ouça, Manuel, com certeza. E o teu pai atrás com o carro, vendo se ela vem mesmo, né? Exatamente, até ele que me contou a primeira vez da caminhada. Fiquei muito contente. Ah, que bom, que bom. Que boa notícia no Dia Internacional da Mulher, né, da tua Pois mamãe. é, e até revisando, né? Parece assim, mas poxa, mas você não é um personal trainer, tua mãe não caminha? Eu falei, é isso que eu quero dizer. Enquanto a pessoa não decidir por ela mesma, eu não posso carregar no colo. Eu não posso levar ela na caminhada. Tem que partir dela, tem que partir de qualquer pessoa. Então, participar de um projeto como esse é uma oportunidade ímpar. Bacana. E faz sentido, somos nômades, nos transformamos em sedentários? Com certeza. O avanço tecnológico, o que se permeia ao lado, tudo faz agilizar para que a gente não se movimente, né? Manuel, eu sou dono de academia, mas não precisaria existir academia se as pessoas se movimentassem, né? Ou, tá certo, antigamente a gente caçava, né? E trazia o alimento e assim por diante, ou plantava e assim. Hoje, devido ao avanço tecnológico, né? Como a gente tem colocado, depois da Revolução Industrial, nos resta o quê? Ir procurar um centro de treinamento, mas a caminhada está à disposição para qualquer um, de qualquer forma. Muito bem, muito bem. Então, queridos e queridas, nós somos do Oikos aqui de Criciúma e a partir de 15 de janeiro, 15 de abril, ou seja, 15 do mês que vem, nós vamos iniciar um projeto chamado Peregrinar do Zero. Hoje nós conversamos com o Magnus de Souza, que já peregrinou conosco, já caminhou conosco, mora no nosso coração, tem um espaço aqui no Oikos, que Oikos vem do grego, que significa lar. Então, se você precisar e quiser mais informações, nós temos no nosso Instagram, que você tem aqui, ou é só entrar em contato conosco, Oikos Criciúma, coloca lá no Google que já vai encontrar, já vai nos encontrar. Na verdade, só encontra quem procura. Então, nós vamos ficar por aqui. Na segunda-feira que vem, nós vamos ter uma outra live. Aí com um outro peregrino, o Dr. Rubens Araújo. Ele mora em São José dos Campos, é amigão nosso também como Magnus. Já caminhou conosco, já caminhamos juntos. Também percorreu o caminho de Santiago de Compostela. E o Magnus é personal trainer, professor. E ele já é fisioterapeuta e professor universitário também. Então, a ideia é sempre trazer algumas pessoas que vão complementando e junto de complementar, também vão fazendo e colocando as suas experiências. Magnus, a Deia acabou de chegar e estava dando aula, né? Porque alguém tem que trabalhar, né? Eu agradeço muito a tua presença. Oi, Dei. Professor. Saudade de ti, querido. Um grande beijo aí.
Agradeço muito a tua presença. Nossa, que bom te ver, que bom conversar contigo, que bom trocar essa experiência. E esperamos, num futuro brevíssimo, caminharmos juntos, literalmente, e com mochila do lado, um do Com outro. certeza. Gratidão, Manuel. Obrigado pelo convite, tá? Sempre que a gente puder contribuir com algo que faça as pessoas realmente passarem pelo benefício que nós temos, a gente vai tentar divulgar o máximo possível, né? E eu posso dizer de coração que o Orcus é um lugar fantástico, né? As pessoas que frequentam o Orcus, quando tem algum evento, no final falam assim, como é que a gente faz para ficar aqui? Né? E eu lembro que você disse, você pode fazer da sua casa o Orcus também, né? Então, as recomendações que você passa sempre, que a gente tenta seguir, são coisas simples, mas que às vezes acabam caindo no esquecimento. Eu não vejo a hora da gente poder aí pegar a estrada novamente, dar um grande abraço para vocês pessoalmente aí e ficar mais um tempinho no Orcus. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Sente la vibración de este corazón que toca. Sente la vibración de este corazón que toca. Y si me toca, te toca. Y si te toca, me toca, me toca, te toca, nos toca. Grande abraço, meus amigos. Fiquem bem. Valeu. Gratidão. Gratidão, gente. Até segunda.